Olá, graça e paz, povo lindo e abençoado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o pastor Davi, sou pastor da Igreja Evangélica Herança do Deus Vivo, tá? E eu venho hoje, através deste vídeo aqui, tá, passar para vocês algo muito legal que nasceu no coração de Deus e que nós estaremos fazendo aqui mais costumeiramente, repetindo isso, tá certo? O que é? Nós estamos aqui hoje pela primeira vez lançando aí um quadro no nosso canal do YouTube para poder lançar isso nas redes sociais como Instagram, YouTube. E esse quadro a gente vai estar aqui falando, a gente vai estar aqui ministrando, a gente vai estar falando sobre a palavra de Deus, tá certo? A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, tá? E o nome desse quadro já começou na verdade, né? É Pão Nosso, tá certo? A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos dá o pão nosso de cada dia. E eu creio, amados, que na verdade não somente nós devemos nos alimentar do pão que alimenta a nossa carne, mas principalmente do pão nosso diário, nosso pão espiritual, algo que somente Deus Ele pode dar, né? Isso para nós podermos exercitar a nossa fé, colocarmos em prática a nossa fé, tá certo? Então, vamos lá, você é meu convidado, é meu convidado a participar com a gente, a compartilhar, a dar um like, a se inscrever no canal, tá certo? E acompanhar com a gente esse quadro que é o Pão Nosso. E qual o intuito? É levar até você a palavra do Senhor de uma maneira mais simples, de uma maneira mais direta, com assuntos variados, variados, mas sempre com a base, amém, e a luz da palavra do Senhor. Nós faremos aqui algumas mensagens curtas, tá? Algumas palavras curtas, mas eu creio que uma profundidade do Espírito, amém, que vai nos tocar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? E você, então, é meu convidado a compartilhar, a participar, tá? Quando você vê olhando para baixo aqui, amados, é porque eu estou acompanhando o estudo que eu vou passar para vocês aqui pelo notebook, tá certo? Então, vamos lá. Roda a vinheta aí, em nome do Senhor Jesus, para que você possa já ir conhecendo um pouquinho aí do nosso canal, tá bom? Vai lá, roda a vinheta. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Glória a Deus, voltando aqui, bora lá, gente, bora para a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus, amém? Se você puder, aonde você estiver aí, parar um tempinho, tá? É uma mensagem curta, uma mensagem muito direta, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar ao nosso coração poderosamente. No final da mensagem eu faço uma oração por você e abençoo a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, o tema da mensagem de hoje, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, é esse, caminho da morte, tá certo? Poxa, pastor Davi, nós vamos começar o primeiro dia, né, desse propósito de palavras aí falando de morte, caminho da morte. Na verdade, queridos, nós vamos ver que realmente alguns caminhos podem nos levar à morte, mas existe um caminho que nos leva à vida, tá certo? E, amados, a Bíblia diz, tá, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12, a Bíblia vai nos dizer assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte, tá certo? Repetindo, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Amém? Esse texto bíblico muito precioso se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo de número 12, tá certo? Queridos, muitas pessoas tomam um rumo na sua própria vida. A verdade é que, amém, a nossa vida ela toma de certas direções, principalmente segundo as decisões que nós tomamos, né? Principalmente aquilo que nós escolhemos fazer durante a nossa vida, tá certo? E, amados, é interessante dizer que muitas vezes as pessoas elas tomam alguns rumos na vida, escolhem alguns caminhos na vida, amém, que até elas podem pensar ou até elas podem acreditar que aqueles caminhos trarão algum benefício para ela. Mas a verdade é, queridos, aleluia, que decisões erradas
caminhos errados certamente nos aproximam da morte, tá? Por experiência própria, pela graça e pela misericórdia do Senhor, hoje nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, mas houve um tempo na nossa vida, um tempo na minha vida, que eu escolhi muitos caminhos que me afastavam de Deus, muitos caminhos que me distanciavam de Deus e me aproximavam da morte. Mas Deus, pela sua infinita e poderosa misericórdia, olhou, né, para mim e ainda conseguiu me trazer de volta ao caminho que Ele tinha, ao rumo que Ele tinha preparado para mim. E pela misericórdia e pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui diante de vocês, podendo pregar a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que eu entendo, querido, que eu acredito, é que caminhos que nos afastam de Deus, amém? São caminhos que são tomados por nós mesmos, são rumos que nós tomamos, que nós decidimos, amém? Muitas vezes somos enganados, mas muitas vezes nós mesmos escolhemos esses caminhos, tá certo? E eu pontuei aqui, amados, alguns caminhos, tá? Que nos levam a algumas mortes, mas eu não poderia simplesmente falar daquilo que pode te levar à morte se eu não pontuasse também aquilo que pode te ajudar, né? Para toda doença, ou praticamente toda doença, existe uma vacina, tá certo? Existe uma cura. Algumas realmente são incuráveis, mas a grande maioria sim. Então eu pontuei algumas coisas que eu acho interessante você anotar, você participar, você guardar no teu coração. Se caso você estiver apenas ouvindo essa mensagem, porque você pode estar fazendo qualquer outra coisa, em nome do Senhor Jesus, amém? Depois volte nesse vídeo e anote isso, tá certo? Vamos lá. Um dos caminhos que nos leva à morte é o caminho do comodismo, tá? O caminho do comodismo nos leva à morte intelectual. Pense comigo, querido, amém? Quando nós nos acomodamos nos nossos pensamentos, na nossa vida, a gente aceita algumas coisas, a gente se acomoda nisso, a gente passa a ter uma morte intelectual. A gente desiste de pensar, a gente desiste de raciocinar, a gente desiste de buscar soluções, amém? E aí a gente acaba usando de alguns subterfúgios, de algumas desculpas que estão nos levando à morte intelectual, tá certo? Algumas coisas nós tomamos como prática e são recorrentes daqueles que assumem esse caminho, que é o caminho do comodismo. Algumas pessoas sempre vão dizer, tá ruim, mas tá bom, né? Não sei se você já ouviu uma pessoa acomodada, amém, dizendo tá ruim, mas tá bom também, né? Ou seja, ela não tem uma definição, ela não tem um meio termo daquilo que está bom e aquilo que está ruim. Outra coisa que as pessoas, aleluia, que estão vivendo um caminho de comodismo costumam dizer, amanhã eu começo. Quem já viu isso? A grande maioria das pessoas que não querem, aleluia, mudar essa trajetória de vida, elas sempre arrumam desculpa e sempre vão dizer que amanhã vão começar alguma coisa importante. Ou alguém vai dizer o seguinte, um dia, quem sabe eu mudo de vida. Um dia, quem sabe eu procuro alguma coisa melhor. Um dia, quem sabe eu me movimento. Um dia, quem sabe eu vou para a igreja. Um dia, quem sabe eu vou me converter. Então, amados, isso são algumas coisas que as pessoas costumam dizer, aqueles que estão seguindo o caminho, são os pensamentos daqueles que estão seguindo o caminho do comodismo, que certamente vão levar à morte intelectual. Outra coisa que as pessoas costumam dizer, é melhor não mexer com isso. Não, deixa pra lá. Não, queridos. Esse também é um erro muito grave, amém? É melhor não mexer com isso, deixa pra lá, né? Outra coisa, já estou velho demais para isso. Meu irmão, amém? Outra coisa que as pessoas dizem, paciência, né? Então esses são subterfúgios, são os pensamentos recorrentes, amados, daqueles que estão caminhando para uma morte intelectual, para aqueles que estão caminhando através do comodismo. Então que em nome do Senhor Jesus Cristo, se você se identifica em alguma dessas coisas que eu falei, é chegado um tempo de você tomar uma vacina, para que você possa seguir o caminho correto, sair do comodismo, amém, que tem te levado à morte intelectual. Mas existe uma vacina para isso, tá certo? E essa vacina está na Bíblia. Palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim, ame a sabedoria e ela cuidará de você. Ame a sabedoria e ela cuidará de você. Tá certo? Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, bora para cima. Bora para cima. Vamos sair desse comodismo. Vamos fazer algo diferente. Amém? Vamos assumir posições diferentes na nossa vida. Não vamos acertar esse caminho da morte intelectual, que nos impede de pensar, de olhar para frente, de nos posicionar. Amém?
Segundo ponto que eu coloquei aqui, amém? Qual é o segundo caminho que nos leva à morte, tá? O caminho da autossuficiência. Isso mesmo, você está entendendo bem o que eu estou dizendo. O caminho da autossuficiência te leva à morte social, tá certo? Isso mesmo, caminho da autossuficiência te leva à morte social. O que isso quer dizer? Existem pessoas, preste bem atenção, que acreditam que podem resolver tudo sozinho, que podem fazer tudo sozinhos, que são autossuficientes, amém, para realizar tudo sozinho. E isso certamente vai te levar para uma morte social. Preste bem atenção, amado, isso é uma utopia, isso é algo impossível de acontecer. Não existe a menor possibilidade, amém, de você conseguir fazer tudo sozinho, tá? Você pode até conseguir fazer algumas coisas na sua vida, tá? Você pode até conseguir dinheiro para comprar alguma coisa, mas se você não souber costurar sua própria roupa, alguém vai ter que costurar para você. Não sei se você percebe, não sei se você entende, amém? A verdade é que nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos andar, nós precisamos de médico, nós precisamos, amém, de tantas coisas, e isso tem, amém, ligação direta a outras pessoas. Preste bem atenção, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos um dos outros, preste bem atenção. Mesmo que você tenha uma empresa, você precisa de alguém para comprar da tua empresa. Mesmo que você tenha sabedoria e inteligência para produzir algo, você precisa de alguém que vai consumir aquilo que você está produzindo. Então, querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que você possa hoje entender que o caminho da autossuficiência certamente vai te levar à morte social. Algumas coisas que as pessoas dizem, alguns pensamentos limitantes, alguns pensamentos recorrentes da pessoa que segue o caminho da autossuficiência são esses: posso cultuar a Deus sozinho em minha casa. Irmão, impossível, você precisa do corpo de Cristo, você precisa da comunhão da igreja, amém? Impossível, você não pode cultuar sozinho a Deus na sua casa, amém? Você pode ter momentos específicos de adoração, mas nunca um culto pleno, racional e poderoso diante de Deus. A segunda coisa que as pessoas dizem: eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Meu amado, amadão, pelo amor de Deus, amém? Você precisa de alguém, eu preciso de alguém, nós precisamos das pessoas, tá certo? Outra coisa que as pessoas falam: só Deus pode me julgar, só Deus pode me julgar, só Deus... Não, amados, preste bem atenção no que eu vou te falar. Não, você não é autossuficiente, amém? Tão completo ao ponto de não aceitar conselhos, de não aceitar julgamentos, de não aceitar que outras pessoas tentem interferir na sua conduta. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega isso no teu espírito. O caminho da autossuficiência certamente vai te levar à morte social, tá certo? Qual que é a vacina? O que a Bíblia diz sobre isso? Amém? Em João, capítulo 15, do versículo de número 1 a 8, você pode ler na sua casa, não vou ler tudo para não me estender, mas em João, capítulo 15, do versículo 1 a 8, um trecho bíblico diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então, amados, nós não somos autossuficientes de não precisar das pessoas e não somos autossuficientes em não precisar de Jesus Cristo, tá certo? Outra coisa, a Bíblia diz no livro de Romanos, amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 5 diz assim: somos um corpo em Cristo. Somos um corpo em Cristo. Ou seja, eu preciso de você e você precisa de mim. Amém? Nós não podemos caminhar no caminho da autossuficiência, porque isso vai gerar uma morte social. Amém? Nós não vamos mais nos relacionar com outras pessoas, nós não vamos mais amar outras pessoas e nós vamos nos afastar da comunhão, da comunidade de Cristo, do corpo de Cristo e da graça do Senhor. Último ponto importante, último caminho, amém? Que muitas pessoas optam em seguir e que isso certamente vai te levar à morte, amém? E vai te levar à morte de uma maneira sagaz, cruel. Preste atenção, o caminho do pecado te leva à morte espiritual. Uau, segura aí, querido, em nome do Senhor Jesus. O caminho do pecado te leva à morte espiritual. Amém? E isso é extremamente importante. Um posicionamento, amém, longe do pecado te aproxima de Deus. Um posicionamento, um caminho perto do pecado faz com que você morra
espiritualmente. Amém? Preste bem atenção. Alguns pensamentos recorrentes das pessoas que optam por seguir esse caminho são: não dá nada não. É um pensamento: não vai dar nada. Imagina, eu posso continuar no caminho do pecado, eu posso continuar fazendo isso porque não vai dar nada não. Amado, isso vai te levar à morte espiritual. Outra coisa, ninguém está vendo. As pessoas falam: poxa, ninguém está vendo mesmo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo o que eu estou falando. Ninguém está vendo o que é o meu comportamento. Mas deixa eu te falar, Cristo está vendo. Amém? Antes de você se preocupar se as pessoas estão vendo ou não, se preocupe em saber se Cristo está vendo. E essa é a verdade. Esse caminho do pecado vai te levar para a morte espiritual. Mais uma coisa que as pessoas falam, isso é muito pontual nos momentos que nós estamos vivendo: isso antigamente era pecado, agora não é mais não. Não, amados. Amém? É certo, aleluia, que a humanidade tem mudado. Amém? As coisas têm mudado. Mas escute o que eu vou te falar. Deus continua o mesmo, a palavra de Deus continua sendo o mesmo. Tá certo? Então, aquilo que era pecado antigamente continua sendo pecado nos dias de hoje. E por último aqui, amém, as pessoas dizem: se é por amor, não pode ser pecado. Não, amados, preste bem atenção, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Deus te ama. Ele te ama, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Tá certo? Então, queridos, esses são alguns caminhos, amém, que nós muitas vezes recorremos e que nos levam à morte. Amém? Mas a vacina bíblica para o pecado. Alguns versículos bíblicos importantes para você guardar no teu coração. Amém? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? E para encerrar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 14. Sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Tá certo? Fuja do pecado. Amém? É isso aí. Fuja do pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Segura isso no teu coração. Isso é o que eu queria transmitir para vocês através desse quadro Pão Nosso. Essa é a passagem de hoje. Amém? Em nome de Jesus. E para que você tenha a direção correta, creia, guarde no teu coração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6 diz: o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolha o caminho da vida, amados. Amém? Porque existem caminhos que certamente te levarão à morte. A morte social, a morte intelectual e principalmente a morte espiritual. Tá certo? Amados, nós vamos ficar por aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Eu espero que essa palavra tenha, aleluia, movido o Espírito Santo na tua vida e que você guarde ela no teu coração e que você pratique essa palavra em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Davi Simões. Se você puder nos ajudar, amém? Nos siga nas redes sociais, amém? Sou o pastor da Igreja Herança do Deus Vivo. Nos siga nas nossas redes sociais. Dá aquele like aqui nesse canal, amém? Compartilhe este vídeo com mais pessoas em nome do Senhor Jesus para abençoar outras vidas, tá certo? E em nome de Jesus ative o sininho para que você receba a cada vez que sair um vídeo novo, por exemplo, o Pão Nosso, amém? Que você seja aí abençoado com esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e abençoar a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, a cada um, Senhor, que aqui comigo está. Pai, está sendo tocado por essa palavra, está ouvindo essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Pai, que as pessoas, de uma maneira geral, que a humanidade, amém, possa seguir o caminho da verdade que é Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja libertação, Senhor meu Deus. E que nós venhamos nos libertar, Senhor, do caminho do comodismo, da autossuficiência, amém, e do pecado que prende muitas pessoas. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amadão, tamo junto, fica na paz, Deus abençoe a tua vida. Amém? Ficamos por aqui. Valeu!